Oi, gente querida, tudo bem com vocês? Que alegria estar aqui mais uma vez com vocês para falar dessa série que eu estou amando fazer, que é Perguntas Difíceis. Gente, tem tantas pessoas me perguntando a respeito de tantas coisas que eu decidi, então, usar dessa série para responder as perguntas difíceis em qualquer que seja o tema da Bíblia. Bom, esse segundo vídeo que eu estou fazendo na série também será sobre o livro de Apocalipse. Os próximos eu vou variar, falar sobre batalha espiritual, anjos, Satanás e muitos temas que as pessoas me perguntam, tá? Então vamos diretamente para o vídeo, mas antes eu quero pedir para você que ainda que se não se inscreveu no meu canal, que se inscreva, que curta, que aperte o sininho para que você receba as notificações e até mesmo para te dizer que eu estou com um curso dentro do YouTube na área de membros que é sensacional. Hoje eu estou falando, o módulo que eu estou falando agora é sobre escatologia. Muitas das perguntas que eu vou responder aqui estarão lá, tá bom? Então vamos lá, gente, porque as perguntas de hoje são top mesmo. Bom, a primeira delas é: gente demais me pergunta isso. Pastor, por que a tribo de Dan é omitida da lista das 12 tribos de Israel, lá em Apocalipse 7? Bom, é muito importante você saber que as listas que são feitas sobre as tribos de Israel variam. Em algumas vezes omite uma, outras vezes omite outra, mas as pessoas perguntam, por quê? Por conta, por exemplo, da finalidade que aquela lista das tribos está dando, tá, gente? Então, por exemplo, muitas pessoas não sabem que José, como um dos filhos de Jacó, está em uma lista, em outras ele não aparece. Por quê? Porque Jacó, quando estava para morrer, a orar por José, ele também orou pelos seus dois filhos, Efraim e Manassés, e diz que ele iria adotar os seus filhos, tá? Então tem lista que não aparece José porque aparece os dois. Tem listas que quando você fala de Efraim, o contexto mostra que Manassés também está dentro. Às vezes Manassés está, então Efraim está subentendido. Há listas que, por exemplo, não colocam Levi. Por quê? Porque quando se distribuiu a terra, né, de Israel, Levi, a classe sacerdotal, não participou, porque eles receberam as cidades de refúgio e tal, então eles não estão nas listas que falam da distribuição da terra. Portanto, as diversas listas diferentes parecem ser um propósito bíblico mesmo. Dependendo do objeto ou do motivo por que aparecem as listas, então pode alguém ser omitido, uma certa tribo ser omitida. Mas em relação à tribo de Dan, gente, é muito importante vocês entenderem que muitos pais da igreja, na história da igreja, acreditavam que o anticristo seria um judeu da tribo de Dan. Dentre esses está o meu querido amigo, pastor João Carlos Marques, que já está com o Senhor, né? Mas existe um problema sério nesta questão, que muito provavelmente o anticristo não será um judeu, mas será um gentio. Eu vou explicar para vocês quando eu chegar na pergunta específica se ele é judeu ou gentio. Mas de qualquer forma, gente, para mim a melhor explicação é: as listas das 12 tribos são colocadas de acordo com a finalidade daquela lista, né? Como eu falei para vocês, na distribuição da terra, os levitas não estavam presentes. Por quê? Simplesmente porque eles não receberam a terra. Então, para mim, a explicação é essa: você tem que entender o objetivo daquele texto que inseriu aquela lista. A partir daí, você pode entender por que aquele nome foi omitido, tá bom? Bom, a segunda pergunta que eu quero responder hoje é: Pastor Lamartine, a sétima trombeta de Apocalipse 11:15 é a mesma de 1 Coríntios 15:52? Gente, vocês não sabem quantas pessoas fazem confusão dessa questão.
Vamos ler o texto. Apocalipse 11:15 diz assim: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Bom, aqui nós temos a declaração de João, que ele ouve, o sétimo anjo tocando a sétima trombeta. E lá em 1 Coríntios, capítulo 15, 52, diz assim: no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Bom, aqueles que acreditam que essas trombetas são as mesmas, colocam o arrebatamento da igreja bem no meio da tribulação. Porque a sétima trombeta, ela está terminando, na verdade, a primeira metade da tribulação. Mas o erro aqui é a falta de entendimento de que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, 52, quando ele fala da última trombeta, ele está se referindo à festa de trombetas, que tocava trombetas ao longo dos 2 dias, muitas vezes. Ou seja, eu entendo aqui claramente que o apóstolo Paulo conhecia, entendia a revelação de que cada uma das festas de Israel dizem respeito a um encontro de Jesus com o seu povo. Na festa da Páscoa, ele morreu, exatamente no dia. Pães ázimos, ele foi enterrado. Primícias, ele ressuscitou. Pentecostes, ele enviou o Espírito Santo. Então, a quinta festa é a festa das trombetas. E eu creio que Jesus Cristo virá num dia de festa de trombetas, também chamado de Yom Teruah ou Rosh Hashanah, que é o dia do ano novo judeu, tá? Então, nesses 2 dias se tocam muitas trombetas. No findar desta festa, no último dia, no segundo dia, Jesus então virá. Para mim, as 7 trombetas do livro de Apocalipse não são a mesma coisa que esta trombeta aqui de 1 Coríntios 15, 52. Para que você tenha mais convicção sobre isso, eu quero te dar a dica de você ou fazer o meu curso que está lá na área de membros, que eu explico muito detalhadamente, ou então assistir os diversos vídeos que eu tenho sobre arrebatamento, tá bom? Não são as mesmas trombetas. Bom, vamos lá. Terceira pergunta, também uma das clássicas que todo mundo me pergunta. Pastor Lamartine, quem são os 24 anciãos? É importante você entender que no livro de Apocalipse temos 12 referências desse grupo chamado de 24 anciãos. Está lá em Apocalipse 4, versículo 4 e 10, Apocalipse 5, versos 5, 6 e 8, versículos 11 e 14 também, Apocalipse 7, versos 11 e 13, Apocalipse 11, verso 16, Apocalipse 14, verso 3 e Apocalipse 19, verso 4. Uau, muita gente, né? Eu quero dizer para vocês que há basicamente 3 visões a respeito de quem seriam esses 24 anciãos. A primeira teoria é de que eles seriam seres angelicais, tá? Que eles seriam seres angelicais que estariam lá diante do trono de Deus. A segunda teoria diz que eles seriam todos os redimidos, incluindo Israel e a igreja. E a terceira teoria diz que eles seriam somente a igreja, tá? Agora, por que essas diferenças? Bom, eu confesso para vocês que claramente eu não concordo que eles sejam anjos, mas essas 2 teorias últimas de que seja 12 da tribo de Israel e 12 dos apóstolos, por exemplo, eu creio que essas 2 teorias, entre essa que seria igreja Israel ou só igreja, me deixam às vezes dividido. Por quê, gente? Em primeiro lugar, porque há aqueles que acreditam que no arrebatamento
os santos do Velho Testamento, né, tipo Abraão, Davi e outros mais, eles não estarão no arrebatamento da igreja. Que o arrebatamento da igreja estaria diretamente ligado à dispensação da igreja e à maneira que Deus encontrou de acabar com essa dispensação. A igreja nasceria no Pentecostes e acabaria no arrebatamento. E, portanto, não seriam arrebatados os santos do Velho Testamento. Então, como lá no livro de Apocalipse, o arrebatamento está no capítulo 4 e no capítulo 5 já está todo mundo ali diante do trono de Deus e os 24 anciãos, então alguns teólogos afirmam que ali só pode ser a igreja. Outros, em contrapartida, não concordam que os santos do Velho Testamento não serão arrebatados. Alguns afirmam que serão arrebatados sim, junto com a igreja, porque eles creram no Messias que viria. Ah, pastor, mas e aqueles que acham então que só a igreja é arrebatada? Quando os santos do Velho Testamento seriam arrebatados? No final da grande tribulação. Eu, pessoalmente, tendo a crer mais que os 24 anciãos representam a igreja e também Israel. Agora, é bem verdade que quando a Bíblia fala, né, sobre a promessa que é feita, né, em Apocalipse 3:5, eu vou ler para vocês, né? O vencedor será vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bom, lá no versículo 21, diz assim: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui é uma promessa de Jesus à igreja de Laodiceia. Então, os que defendem que seria só a igreja, diz o seguinte: a Bíblia não fala nenhuma vez, tá, que o povo de Israel receberá coroas, ou que sentará no trono. Aí alguém vai dizer, não, mas Jesus prometeu para os 12 apóstolos que eles sentariam no trono. Claro, mas os 12 apóstolos, apesar de serem judeus, eles fazem parte da igreja, porque eles creram, eles aliás fazem parte do nascedouro, né, do nascimento da igreja lá no livro de Atos, né, em Pentecostes, capítulo 2. Portanto, segundo esses teólogos que defendem que os 24 anciãos referem-se somente à igreja, eles têm lá o seu ponto, porque eles estão vestidos de vestiduras brancas, porque eles têm coroas, eles sentam no trono, e então, segundo estes, 12 dos mesmos seriam os apóstolos, e os outros 12 seriam outros homens importantes que o Senhor escolheu para estabelecer ali a sua igreja, né, que poderia ser inclusive homens gentios, né, já que os 12 apóstolos são judeus, porém não estão ali representados como Israel, estão ali representados como igreja, mesmo sendo judeus. E a igreja, sabemos que ela é composta tanto por judeus como gentios que creem em Jesus Cristo. Bom, queridos, eu vou ficar aqui em cima do muro, tá? Vocês me desculpem, vocês sabem que eu não gosto de ficar em cima do muro, mas essa é uma questão difícil, tá? Embora eu tenda a acreditar que representa Israel e igreja, porque eu acho que no arrebatamento todo mundo vai estar junto, eu reconheço que aqueles que defendem que o arrebatamento será somente da igreja, também tem muita coerência e muito sentido, tá bom? Bom, a quarta pergunta difícil de hoje é: o anticristo será um gentil ou um judeu? Aqueles que defendem, gente, que o anticristo será um judeu, eles dizem o seguinte: os judeus jamais creriam no Messias se ele não fosse judeu. E isso faz sentido. E eles ainda usam Daniel capítulo 11, versículo 37 para dizer, olha, a Bíblia diz, ele não terá respeito aos deuses dos seus pais. E a palavra deuses ali é Elohim, que é um nome
usado nas Escrituras até em Gênesis capítulo 1, versículo 1, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Então, os que defendem que ele é um judeu, está dizendo que ele não vai respeitar a Elohim. Acontece que Elohim também é o plural. Então, permite a tradução, não terá respeito aos deuses dos seus pais, nem ao desejo das mulheres, nem a qualquer deus, porque se engrandecerá em tudo. Ou seja, não dá para você, por conta desse texto de 11:37, afirmar que ele é um judeu. E nem tampouco dizer, não, o judeu jamais aceitaria um Messias que não fosse judeu. Até porque a palavra Mashiach significa rei, ungido. Quando o anticristo se levantar, gente, eu não acho que os judeus vão ficar pensando que ele será um ungido como se fosse vamos dizer assim, um homem religioso. Não, eu acho que os ortodoxos sim, mas a grande maioria do povo judeu vai dizer, pô, esse cara aí é o cara que está fazendo a paz, que está cumprindo os pré-requisitos que o judaísmo exige do Messias. Ele é o Messias, tá bom? Agora, os que acreditam que ele é um gentio, e eu me incluo dentre esses, principalmente usam o texto de Apocalipse 13:1 e 17:15. Eu vou ler para vocês. Apocalipse 13:1 diz assim: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Bom, aqui em Apocalipse 13 nós aprendemos que o anticristo será a besta que emerge, que surge do mar. Ah, mas isso ainda é muito vago. Por que você está falando que ele é um gentio? Quando você vai lá para Apocalipse 17, verso 15, a palavra diz assim: falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Tá? A palavra nações é etnias, etnos. E na Bíblia, quando fala de gentios, é etnos. Tá bom? Fala de nações. Então, o próprio livro de Apocalipse está explicando que mar, que águas representam nações gentílicas. Então, respondendo à pergunta, o anticristo será um judeu ou um gentio? Eu acredito que ele seja um gentio, mas vale a ressalva de dizer que muitos pais da igreja acreditavam que ele seria um judeu da tribo de Dan, tá bom? Ah, mas por que Dan? Por causa que Dan, ele é a serpente, né? O emblema de Dan é a serpente, e por conta daquilo que foi feito, né, com Dan, e que Dan fez, né? Bom, por último lugar, a última pergunta, gente, é: pastor, haverá silêncio no céu? Está lá em Apocalipse, capítulo 8, versículo 1. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Eu já, no meio dos seminários, né, a gente ouvia aquelas piadinhas machistas, né? Provavelmente a mulher não vai entrar nos céus, né? Porque tem meia hora de silêncio. Deixa eu dizer uma coisa para você: tem muito homem que fala 10 vezes mais do que mulheres, tá? Então, essa piadinha já está eliminada. Na verdade, gente, ali nós temos um interlúdio, um silêncio por conta do clima e da sensação de que vai mudar o patamar de juízo, porque sabemos que há 21 setes de juízos, né, no livro de Apocalipse. 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Gente do céu! Quando vai começar ali as trombetas, né, quando termina o 7 dos selos, vai começar as trombetas, vai aumentar significativamente o nível do juízo de Deus e dos sofrimentos sobre a humanidade. Então,
eu creio que esse silêncio é de expectativa, de falar, uau, e agora? O que será? Então eu creio que esse silêncio, ele se refere a isso. Por causa de meia hora, é porque na verdade será assim. Mas não é que tem que ser meia hora, podia ser mais, podia ser uma hora, podia ser 20 minutos. A Bíblia diz que vai ser de meia hora e o será de meia hora. Bom, gente querida, eu espero que vocês estejam gostando desta série. Qual é o nome da série? Perguntas Difíceis. Esses 2 primeiros vídeos foram sobre Apocalipse. O terceiro não será, mas aguarde que vai ser muito bacana. Amo vocês, um beijo no coração. Compartilhe com muita gente, para que muita gente possa aprender também. E olha, gente, se você não se inscreveu no meu curso de teologia, que está lá na área de membros, vai lá e se inscreve, gente, porque o curso é maravilhoso. Eu vou responder isso e muito mais. Fiquem com Deus.